Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos às nossas reflexões do nosso querido livro Roteiro com os nossos gaps que curam. Afinal de contas, as gotas, as energias, os pontos realmente curam. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, excepcionalmente, 13 de julho de 2025, a nossa live está gravada. Afinal de contas, um compromisso familiar necessita, mas o nosso combinado nos diz que estaremos aqui. Deixa eu colocar aqui o microfone. Ficou, não caiu no chão, não vai fazer barulho, então tá bom. Então, conforme o nosso combinado, pessoal, eu não quero deixar de trazer todo domingo as nossas reflexões com o livro Roteiro e também trazer aquilo que a gente sempre traz no início, a cartinha do anjo que está nos dando o acolhimento neste momento de reflexão. Fora toda essa equipe espiritual, né? A equipe espiritual, ela é muito grande, ela nos acolhe, me intui, porque não é só o estudo, não é só o livro, não é nada, eles estão sempre aqui nos acompanhando, e obviamente que eles dão muita risada com as nossas cartinhas, mas o bom é que as cartinhas ajudam a nós, que ainda estamos na terceira dimensão, a fazer esse entendimento, esse esclarecimento, ok? Na hora que eu estava embaralhando, já virou um anjo que eu vou deixar aqui de lado, que eu até vou ler para vocês também, porque é um anjo maravilhoso, um arcanjo, na verdade, um arcanjo. E agora, só para tirar aqui as nossas cartinhas, vamos lá? O anjo que vem complementar este aqui que eu já tirei, que virou enquanto eu estava ali. Nossa, que coisa linda, né? É para a gente realmente saber que nós estamos muito bem acolhidos por ambos os arcanjos que vieram. Aqui nós temos Metatron, falando em prioridades, e aqui nós temos o nosso querido Rafael falando em respirar. Metatron, eles trazem as imagens angelicais, masculinas, femininas, mas a gente sabe que é a energia do positivo, do negativo, do yin, do yang, a gente traduz como masculino e feminino, mas, gente, todos nós temos as energias. E aí, um dia a gente entra mais em detalhes nisso, que a constelação familiar explica muito bem essa energia que a gente traz dos nossos familiares homens, que é o fazer, o provir, o prover, né? Prover, não é provir, prover, de trazer o alimento, e o feminino, que é o nutrir, o criar, um monte de coisa. Um dia eu faço uma live sobre isso. Mas vamos lá. Arcanjo Metatron diz: priorizar. Priorizar o quê? Concentrem-se em suas prioridades mais altas. Vou ajudá-lo a se organizar e se motivar. Para quem quiser, procura aqui no YouTube, não é a meditação, é cubo de Metatron. Na hora que você colocar lá, cubo de Metatron, vai aparecer, acho que com a Kati Rize, alguma coisa assim. Eu gosto muito de ouvir desse pedacinho dela, que foi inclusive de um curso, uma vez que eu fiz dela com uma outra pessoa, e essa meditação do cubo de Metatron é a parte do curso, quando a gente fez toda essa ativação dos chakras, porque quando a gente faz a ativação do cubo de Metatron com essa meditação, a gente está ativando, limpando e organizando os nossos chakras. E aqui está dizendo de prioridades, pessoal. Quando a gente fala de prioridade, é tudo. É a prioridade na alimentação, no sono, na respiração, é a prioridade nos nossos afazeres espirituais e materiais, são ambos, porque tem que estar em equilíbrio, o espiritual com o material, e nas nossas ideias, porque às vezes vem coisas na nossa cabeça que nós precisamos colocar em prática, e aí a gente fica se chicoteando, não, mas eu não posso fazer isso. Primeiro aquilo, veio na cabeça, coloca em prática, mas cuidado com o que vem na intuição, porque ultimamente vem coisas que não são muito boas. Então, sinta a energia, sinta qual é a prioridade. E aí, Rafael nos diz para nós respirarmos. Ele está dizendo o seguinte: respire fundo várias vezes e expire lentamente para despertar a sua energia e recuperar os velhos padrões. Nós expiramos, às vezes, um momento muito acelerado que nos gera a ansiedade, ok? Então, nós temos que fazer aquela respiração tranquila. Aí as pessoas falam, Márcia, essa história
de respiração não funciona. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês, que não é para ninguém, não é incentivando o tabagismo, mas só para vocês entenderem, porque eu tenho pessoas que são tabagistas na família, e normalmente a gente pergunta, por que que você acaba fumando? E a pessoa fala assim, porque me acalma. E sabe por que acalma? Porque quando a pessoa vai fazer traga o cigarro, ela vai respirar pela boca. Então, ela enche o pulmão de ar. No que ela engole a fumaça, que não é saudável, a gente não está incentivando, só estou falando da prática, do método. Ela segura esse ar, então ela diz que engole a fumaça e depois ela assopra. Gente, isso nada mais é do que exercício de respiração. Então, tabagistas, fumantes de plantão, joguem o cigarro fora e façam exercício de respiração, que vai dar muito bom para vocês. E aí, aproveitando a dica de Rafael junto com o Metatron, ok? No final, nós vamos ter as afirmações Eu Sou, e nós vamos trazer aqui também do nosso tarô um arcanjo maior ou menor como orientação para a semana e como meditação também. Então, vamos começar, pessoal, que hoje nós temos aqui a atividade de hoje, é o capítulo 18, Evangelho e Exclusivismo. Nossa, tá fantástica essa mensagem, esse estudo de hoje. Só que antes, vamos nos recolhendo tranquilamente, acalmando a nossa mente e coração, agradecendo por essa oportunidade de aqui estarmos mais uma vez reunidos para esse estudo, para esse aprendizado, para este roteiro, que sejamos intuídos, orientados, que as palavras possam ficar em mentes e corações o tempo que for necessário até o devido aprendizado. Que o nosso Mestre Jesus caminhe à nossa frente, ao nosso lado, às nossas costas, juntamente com Miguel, Gabriel, Rafael, Mãe Maria e toda a espiritualidade amiga. E assim, agradecidos que somos, acolhidos pela espiritualidade, damos início ao nosso estudo da noite de hoje, das nossas reflexões, dando graças a Deus. Que assim seja. Bom, pessoal, para quem é novo no canal, duas coisas. Leiam aqui na descrição, nós temos todos os links. Nós estamos na 18ª, o 18º capítulo, ou 18ª lição do livro Roteiro, e tem todas as descrições dos anteriores. Maratonem, leiam, anotem. Aqueles que estão chegando novo, coloca um comentário lá. Márcia, gostei por isso, aquilo. Márcia, não gostei, não concordo, tal. Deixa informação. E ainda digo também, não esqueçam de deixar o joinha de vocês, é muito importante para mim, para todos os canais, não é conversa de youtuber, e ainda não posso nem me considerar um youtuber, mas só de estar aqui as coisas vão caminhando. Então vamos lá, pessoal, olha essa lição de hoje, Evangelho e Exclusivismo. Diz assim, quase todos os santuários religiosos divididos entre si, na esfera dogmática, isolam-se indebitamente, indébito, é uma coisa indébita, disputando privilégios e primazias. E até mesmo nos círculos da atividade cristã, o espírito de exclusivismo tem dominado grupos de escola, desde os primeiros séculos em sua constituição. Já viu que a reflexão vai ser punk. Então, está dizendo assim, a grosso modo, que o ser humano, nós queremos dizer, a minha religião é a melhor, eu tenho a verdade, eu sei, eu faço e aconteço. Não é bem assim. Na verdade, todas têm, cada um pedacinho. É um grande quebra-cabeça. Mas vamos ver o que ele diz, seguindo aqui com nossos queridos Emmanuel e Chico, Chico e Emmanuel. E olha o que eles falam aqui. Em nome do Cristo, muitas vezes a tirania política e o despotismo intelectual organizaram guerras, atearam fogueiras, incentivaram a perseguição e entronizaram, colocaram a morte num trono, pretendendo representar o mestre que não possuía uma pedra onde repousar a cabeça dolorida. O imperador Focas estabelece o papado 400 anos depois. Já falo já. Em 607, exaltando a vaidade romana.
Supondo agir na condição de seus defensores, Godofredo de Bulhão e Tancredo de Siracusa organizaram em 1906 um exército de 500 mil homens e estimularam conflitos sangrentos, combatendo pela reivindicação de terras e relíquias que recordam a divina passagem de Jesus pela terra, acreditando preservar-lhe os princípios salvadores. Gregório IX, em 1231, consolida o Tribunal da Inquisição, adensando a sombra e fortalecendo criminosas flagelações no campo da fé religiosa. E aí, para completar esse parágrafo, diz assim: convictos de garantir-lhe a doutrina, os sacerdotes punem com o suplício e com a morte valorosos pioneiros do progresso planetário, quais sejam Giordano Bruno e João Hus. Vou fazer uma pausa aqui para a gente voltar um pouquinho. Vamos lá. Quando o papado foi estabelecido no primeiro concílio da Nicéia, enfim, no primeiro concílio lá, Constantino era o imperador e Roma estava meia decaída, é conhecido como paganismo, né? E o politeísmo, né? Que é a crença em vários deuses, o deus da chuva, do sol, da terra, do vento, do mar. Não é tão ruim isso, porque na antiga religião, reverenciar não só o Deus Pai. Deus Pai é único, mas ele criou para nós o sol. Sem o sol a gente não sobreviveria. A terra, a água, o ar e tudo mais. Então, aquelas ritualísticas, festas que eles faziam, não eram tão erradas, porque era uma forma de agradecer. Hoje em dia a gente não tem, lá nos Estados Unidos, o Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças, que é exatamente, né, como aqui é hemisfério sul, lá é hemisfério norte, então lá está entrando a primavera, verão, que é quando de novo a terra renasce e começa de novo o plantio para uma nova colheita até o inverno, que a gente nem sabe o que é isso, né? A gente frio, mas a gente não sabe o que é frio de verdade. Então, lá atrás, Constantino, vendo que o negócio no Império Romano não estava muito legal, resolveu fazer lá, junto com os sacerdotes da época que sempre quiseram, não é um pouco diferente dos dias de hoje, né? Mas sempre quiseram o poder, mandar, desmandar, falar, criaram-se o papado, criaram-se também a questão de um Deus punitivo, criaram-se regras, os deuses pagãos, que seriam Marte, Vênus, Júpiter, vários ali, que os templos estavam vazios, o que acontecia? Simplesmente eles colocaram auréolas na cabeça, pintaram, colocaram uma roupa diferente e passaram a serem santos católicos. Porque até então, Jesus era conhecido como o carpinteiro e os seus seguidores, os apóstolos, eram conhecidos como os seguidores do carpinteiro. Só que, obviamente, para santificar Jesus, levou 400 anos, eles falam em 607 aqui, que foi depois, mas começou lá atrás com Constantino. E detalhe, fofoca espiritual. Constantino só se converteu ao cristianismo nos 45 do segundo tempo, quando ele estava para desencarnar. Eu achava isso um absurdo, até que um dia eu ouvi a frase: Márcia, mas antes tarde do que nunca. Então ele fez a transformação dele. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos várias passagens de Constantino. Então, tem ali as informações. Porém, na época, o que aconteceu foi realmente político e questão de poder. E aí eles começam aqui contando toda essa parte da Inquisição, das cruzadas, de um monte de coisa. Essa parte, quando eles reuniram todos esses homens e tiveram aqui os combates sangrentos, foi exatamente na época da Inquisição, quando eles foram defender o túmulo vazio do Cristo, que ninguém nem sabe onde estava. Na verdade, Nicodemos que abriu um espaço para que colocassem o corpo dele lá, enfim. Mas aí são informações para outros 500. Então, vê que tudo tem questões ali de interesse.
Aí vocês podem até perguntar, né? E se for o caso, coloque aqui no comentário que depois eu respondo. Mas, Márcia, como que fizeram? As pessoas não acreditavam naquilo, por N motivos. Ah, gente, o tempo transforma e cura tudo. Da mesma forma, a galerinha não tão boa também espera o tempo. E é aquela coisa, sabe um ditado que diz água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É exatamente. Eles foram durante muito, muito tempo, gerações. O próprio Kardec fala isso, que são necessárias algumas gerações para algumas transformações. Então, eles foram tendo. Aqueles que lá atrás sabiam que era uma baita de um papo furado, simplesmente que eles estavam trazendo ali, desencarnaram. E as novas gerações vieram com um véu e já ouvindo aquilo. Ou seja, se o cara lá está falando, é aquilo que é verdade. E a gente vê isso hoje em dia, nas gerações de hoje, digitais, e na nossa geração, a geração analógica ainda, que estão juntas caminhando para um mundo melhor. Uma vai ajudar a outra. Só que o que acontece? O bom da geração de hoje, digital, é que é assim, eles até buscam a espiritualidade, mas eles não querem esse dogmatismo. Eles não querem as quatro paredes. Porém, isso vai levar um período, já previsto por Kardec, de incredulidade, que vai precisar realmente disso para que algumas coisas sejam resgatadas. De que forma? Com a geração analógica, que vai lembrar como acender uma vela que não seja digital, com um palito de fósforo mesmo, pessoal. E aí vai. Enfim, voltando aqui para o nosso livro, reflexões, tudo isso faz parte da nossa reflexão. E aí continua Emmanuel e Chico dizendo assim: semelhantes violências, todavia, não passam de manifestações do espírito belicoso que preside às inquietudes humanas. É do espírito ser bom ou ser ruim. Márcia, mas isso daí é do espírito? Não é que o espírito é criado bom ou ruim. São as nossas encarnações e as nossas atitudes que nos moldam, nos transformam. Então, o bigodinho que colocou, que é nosso irmão, não se esqueçam disso. Ele só pegou um caminho errado, que fez dois conflitos mundiais. Ele, na verdade, seguiu um caminho onde ele abriu uma frequência, uma sintonia para os irmãos trevosos se imantarem cada vez mais neles, e em vez de trazer, como aqui, eu tenho vários irmãos juntos a nós neste momento, me trazendo intuições, trazendo orientações para que eu lembre de determinadas coisas. Não é só o estudo, não é só o meu conhecimento. Eles me incentivam, eu recebo esse influxo, tanto que por mais frio que esteja do lado de fora, eu sinto um baita num calor, e não é menopausa, exatamente dessa energia. Ele sentiu mesmo, só que com as ideias belicosas, que é o que ele fala aqui. Então, são questões de espíritos belicosos, guerreiros demais, e que, na verdade, não é só o guerrear no sentido de defender, é o conquistar, é o subjugar, é usar de uma maneira trevosa. O Pai, o Cristo, ele nos quer todos livres, livres no pensar, no agir, no escolher. Então, a liberdade, ela nos orienta. O espírito de luz, eles vêm, nos orientam, nos intuem, mas não tomam decisões. Espíritos trevosos que ainda estão nessa frequência, equivocados, vamos chamá-los de equivocados. Os irmãos equivocados, obrigada, né, galera? É melhor equivocados, porque todo mundo já foi das trevas, senão a gente não estaria nesse planeta, né? Os irmãos equivocados, eles se sintonizam a essas frequências mais baixas. Só que aí os outros ficam buzinando. Parece como você tivesse colocado uma música para repetir várias vezes. Apertou o play e o repete. E aquilo fica repetindo, repetindo, repetindo. Por isso que vem aquelas ideias o tempo inteiro ali na cabeça da gente e acaba nos subjugando. E aí eu disse o seguinte: Cristo nunca endossou o dogmatismo e a intransigência por normas de ação. Afirma não haver nascido para destruir a lei antiga, mas para dar-lhe cumprimento. Não hostiliza senão a perversidade deliberada. Não guerreia, não condena, não critica, combate o mal, socorrendo-lhe as vítimas. Dá-se a todos as energias.
Ensina com paciência e bondade o caminho real da redenção. Vai, não peques mais. Simples a palavra do Cristo. Começa o ministério da palavra conversando com os doutores do templo e termina o apostolado palestrando com os ladrões. No alto da cruz, quando um dos ladrões lá se encontrava, perguntando se ele poderia auxiliá-lo, né? Pois é o filho do Cristo, é o Cristo, né? O Filho de Deus. Ele fala que logo mais estará com ele, que o ladrão estará com ele no reino de Deus. Ou seja, porque mesmo no alto da cruz, mesmo tendo cometido delitos, havia um coração bom. O Cristo consegue, e todos eles conseguem ver o coração bom e o não tão bom dentro de nós. A ninguém desdenha, e os transviados infelizes lhe merecem mais calorosa atenção. Ele é igual para todos. Prepara o espírito dos pecadores para os grandes cometimentos do Evangelho, com admirável confiança e profunda bondade, sem exigir-lhes qualquer atestado de pureza racial. Olha que interessante aqui. Ele sabe que nós somos crianças espirituais. O Cristo, a espiritualidade, Deus, nós estamos no começo da nossa jornada. Temos a eternidade toda pela frente. Então, o que acontece aqui? Ele não fica perguntando, você está com o selinho de qualidade? Aquele que eu falo que não vem grudado na nossa testa, dizendo se a gente é do bem ou do mal. Ele olha a nossa alma e ele não vai fazer distinção de ninguém. Só vai falar assim, errou, vai estudar. O que é o estudar? Errou, quando você está encarnado, você desencarna, vai estudar, vai aprender. Quando você já estava com aquele sentimento para fazer aquilo, estuda. Tem a ajuda dos mentores, dos orientadores lá, e falou assim, caiu a ficha, entendeu que você pisou na bola lá? Então agora volta e corrige. Só que é um grande desafio, porque nós chegamos aqui com o véu do esquecimento. Porém, a consciência que Deus nos deu e que nos dá essa diferença, esse freio, né, para não fazermos coisas erradas, é onde que nos impulsiona. E aí vem, conforme as nossas atitudes, aprendizados, estudo, abertura de consciência, porque ela aos poucos vai abrindo, a gente atrai a espiritualidade que fala, ali tem alguém querendo aprender, então vamos lá para ajudar a cumprir a sua tarefa, a sua missão. E que ajuda é essa? Não vão fazer pela gente o que a gente tem que fazer, não. Desculpa, pessoal. Eles vão nos intuir com boas energias para que faça assim, plim, e a gente desperte e fala, é por aqui. E tudo bem, bora lá fazer. Márcia, mas eu só dei esse estralo do plim aos 80 anos. Tá, beleza, nós temos a eternidade toda pela frente. Podemos voltar a reencarnar aqui e seguir de onde nós paramos. Como dizia Chico, embora a gente não possa mudar o passado, mas nós podemos começar agora e fazer um novo começo, um novo fim. A gente não pode começar de novo lá e arrumar as besteirinhas que a gente fez, mas a gente pode fazer um novo fim. É isso que ele nos convida. E aí, seguindo para o final, ele diz assim, derrubei aqui. Auxilia mulheres desventuradas com serenidade e desassombro, em contraposição com os preconceitos do tempo, trazendo-as de novo à dignidade feminina. Não busca títulos, e sim inclina-se atencioso para os corações. Nicodemos, o mestre de Israel, e Bartimeu, o cego desprezado, recebem dele a mesma expressão afetiva. Gente, é maravilhoso. Antes dessa finalização aqui, quando ele conversa com Nicodemos, e Nicodemos se exalta, fica maravilhado com tudo aquilo, só que ele não estava pronto naquele momento para largar tudo e o seguir. Tanto que aquela coisa, ele fala assim, nossa, chegou tão perto, e ele não conseguiu tomar a decisão. Que decisão? De largar o sinédrio, a posição, a vida confortável que ele tinha, por um monte de coisa, não aguentou talvez o peso do falatório, porque imagina, se hoje em dia tem falatório, nossa, fulano fez isso, aquilo, outro, imagina naquela época, né?
O WhatsApp da época funcionava muito melhor do que o de hoje em dia. E Bartimeu, que quando ele pediu lá, filho de Davi, né? Ele falava assim, cura-me, e todo mundo fala, cala a boca, você é um miserável, não sei o quê. E aí ele pega e fala, Bartimeu, tu tem fé, confia em mim, venha aqui. Ele falou, sei que você tem o poder de me curar. E detalhe, na época de Bartimeu, eles recebiam uma capa, algo que punham assim por cima, e atrás tinham os dizeres muito pejorativos, dizendo que era um miserável, que era um cego, um aleijado, seja lá o que for, e que ele vivia de esmola. Aquilo, gente, era terrível, né? Era algo dado pelo Império Romano que dava autorização deles mendigar, deles pedirem a esmola, né? Eu falo que é terrível pela a forma de estar escrito. Não precisava ter feito isso, mas enfim, era o melhor que eles sabiam fazer. E quando Bartimeu vai até ele, que Jesus cura ele com um barrinho lá, faz toda aquela coisa que eu posso ver, a primeira coisa que ele faz é largar a capa. E vai. E o que tinha de gente brigando para pegar aquela capa de Bartimeu, vocês não têm ideia. Então, aos dois, ele fez igualmente. Tanto o doutor da lei como aquele que estava purgando a questão da cegueira naquela encarnação. E teve a oportunidade de cruzar com Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Ai, que máximo! E aí finaliza assim. A intolerância jamais compareceu ao lado de Jesus na propagação da Boa Nova. O isolacionismo orgulhoso na esfera cristã é simples criação humana, falado naturalmente, fadado. Eu li errado. Fadado naturalmente a desaparecer, porque, na realidade, nenhuma doutrina, quando o cristianismo trouxe até agora, ao mundo atormentado e dividido os elos de amor e luz, a verdadeira solidariedade. Gente, que lição! Ou seja, quando a gente está realmente dentro do Evangelho, o Evangelho não é só isso aqui, pessoal. O Evangelho não é só um livro. Não é só um livro, e aqui eu tenho as minhas marcações de diariamente fazer uma leitura, uma reflexão, e não é só isso. O Evangelho está dentro da gente. O Evangelho está. Essa parte aqui do livro, do nosso estudo de hoje, ele vem trazer muito disso, né? Cuidado com os falsos profetas, no sentido de só a minha religião que te leva para o reino dos céus. Gente, o reino dos céus ou o inferno. Golinho de água. Desculpa. A voz hoje está pegando. O reino dos céus, ou o reino que não é dos céus, né? Nas zonas de dor, sofrimento, ranger de dentes, está dentro de nós. São as nossas escolhas. É o plantio e a colheita. Mas, Márcia, a gente escolhe nascer em determinados momentos, em locais de dor e sofrimento? Não é só a escolha, é a necessidade. Quando o espírito tem um pouquinho mais de consciência, ele vai chegar e pedir para a espiritualidade, para os mentores, assim, eu preciso reencarnar. E olha, eu sei que tem coisas lá atrás que eu preciso refazer. Então, sabe aquele país ali que está assim, assado, frito, cozido, que não está muito legal? Não aquele onde o pessoal vai e volta, que eles estão há séculos guerreando lá, Oriente Médio, na verdade, toda aquela região. Mas tem outros locais. Por exemplo, já imaginou viver nas montanhas geladas lá acho que dos Himalaias ali, do Tibete? Gente, as pessoas vivem. Elas vivem. Tem várias comunidades ali. Então, elas vivem mais naturalmente. Como eu digo natural, é assim, elas sabem o momento de plantar, porque sabe que vem um inverno rigoroso, e aí existe um ritual de acolhimento familiar em torno do fogão a lenha que está ali. E aí tem muitas coisas. Então, são aprendizados. Ah, eles estão melhor, a gente está melhor, está pior que eles com a tecnologia, alguma coisa assim? Porque lá não tem. Telefone, WhatsApp, televisão, não tem. É diferente, mas vivem. Vivem na Sibéria, sei lá quantos graus abaixo de zero. Vivem em lugares
quentíssimos, extremamente quentes também, como o nosso Nordeste brasileiro também, o nosso Cerrado, essas coisas, vivem às vezes no nosso Cerrado, lá no nosso Nordeste, que a água não chega, e não vamos entrar no X da questão, mas, enfim, são escolhas, mas tem aqueles que não têm a escolha ainda, não têm a consciência para escolher, e tem aquele famoso pé no traseiro, né, que são as tais reencarnações compulsórias. E aí nasce em algumas localidades, nasce de várias formas, onde aquilo é necessário. Então, pena, dó, não devemos ter de ninguém. Devemos ter compreensão e solidariedade para ajudar esses órfãos, ou seja lá como queiram chamar, da terra, para que eles realmente tenham oportunidade. Nós tivemos, então agora cabe a nós também estendermos a mão e entender que não é exclusividade de nenhuma crença, filosofia, religião, a palavra do Cristo. Ele não trouxe nada além da Boa Nova. Ele não trouxe nenhuma crença, filosofia e religião. Todas trazem um pouquinho deles e de outras orientações, de outros ensinamentos antigos. Mas nada é criado por ele. São criações dos homens. Como eu falei no começo, leiam e aprendam a história de Constantino para a gente entender. Bom, é isso, pessoal. Dúvidas, perguntas, coloquem nos comentários. Hoje eu vou pedir que vocês coloquem, não só no chat é para vocês falarem boa noite entre vocês aí, que vão estar acompanhando, mas eu peço que coloquem nos comentários também, gostou, não gostou, o que de repente está ajudando vocês, o que está mudando, o que não está. Abra o coração, fiquem tranquilos, pessoal, porque aqui a gente está em casa. E vamos lá ver quem é o nosso arcano dessa semana, quem está trazendo orientações para nós, se é um arcano maior, que traz reflexões, entendimentos, coisas que a gente precisa rever, ou um arcano menor, e qual dos elementos, e o arcano menor é para pôr em ação, tem que ser rápido, rasteiro no gatilho ali, para fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer. Vamos lá? Hoje vamos trazer... Nossa, é um arcano maior mesmo, o número 18, a Lua. Nossa, essa carta da Lua desse tarô é maravilhoso. Vamos lá, pessoal, vamos ver algumas coisas. Primeiro que chama atenção a bruxinha lá em cima, né, voando na Lua. Então, aqui a gente tem que lembrar que a Lua, ela não diferentemente do Sol, ela não vai ter aquela iluminação dela. Ela precisa, ela depende do sol para iluminar o caminho que a nossa bruxinha está fazendo aqui e conseguir não bater nas árvores, porque senão ela vai passar ali um acidente. Mas olha o gatinho. Tá vendo o reflexo dele no espelho? É um gatinho pequeno vendo um gato muito grande. E o que essa carta está nos dizendo? Cuidado com as ilusões, com a falta de visão que às vezes a vida está nos colocando. Cuidado, ou talvez cuidado com as ilusões, né? Cuidado com as ilusões que a vida está nos colocando. O gato está se vendo pequenininho, é um gato pequeno, mas ele está se vendo muito grande ali, ilusoriamente, ele está se achando todo poderoso da história. E o caminho, você vê que não é uma carta ruim, mas ele traz um pouco a noite escura da alma. O caminho aqui, ele está claro. A lua está clara, iluminando o caminho, mas essa carta está nos dizendo exatamente para que a reflexão dessa semana seja exatamente em relação a isso. Qualquer coisa que você for fazer, qualquer coisa que você for colocar em prática ou já está em prática, analise se não tem algo de ilusório nisso. Ou talvez olhe para dentro de si também e veja se a gente não está se achando a última bolacha do pacote. Então, aqui nós temos um arcano maior, a Lua, nos dizendo para termos um pouco mais de cuidado com os nossos afazeres. Reflitam esta semana sobre isso. E aí, para nós finalizarmos, a afirmação eu sou, que eu vou sugerir que vocês repitam várias vezes ao dia durante toda essa semana, até o próximo domingo, trazendo realmente para dentro de cada um o entendimento, o esclarecimento de todos nós. Então, vamos lá, pessoal. Qual é a afirmação de hoje do eu sou?
Eu sou saudável e mantenho a doença afastado da minha vida. Nossa, que afirmação maravilhosa. Eu sou saudável e mantenho a doença afastada da minha vida. Repitam, quantas vezes for necessário, porque a palavra cria. A palavra, são as formas e pensamentos. Para quem quiser, tem um livro fininho, que o nome é exatamente esse, Formas e Pensamentos. E ele tem algumas ilustrações das formas e pensamentos que a gente cria. E aqui nós estamos criando uma forma pensamento, uma egrégora de saúde. Então, quando eu afirmo, eu sou saudável e mantenho a doença afastado da minha vida, eu estou afirmando, decretando. Por isso, afirmem várias vezes ao dia, decretem durante várias vezes ao dia, façam com um mantra repetindo, né? A repetição faz com que aquilo se ative dentro de nós. Vocês podem fazer isso durante 7 dias ou por 21 dias, como a oração de Arcanjo Miguel, ok? Então, pessoal, é isso. Vamos fazer as nossas vibrações finais e partindo para o encerramento das nossas atividades de hoje. Assim, agradecidos que somos por toda a orientação, por toda a espiritualidade, por esse estudo da noite de hoje, agradecemos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pedindo que tenhamos uma excelente semana, que sejamos protegidos e guardados. Pedimos vibrações de amor e de luz para o nosso lar, para os nossos parentes, amigos, vizinhos. Pedimos vibrações de paz, saúde, esperança e fé a todo o planeta Terra, a cantos e recantos. Pedimos vibrações para os nossos locais de trabalho material, espiritual, saúde plena, através da fluidificação de todas as águas, sobre a mesa dos reservatórios domésticos e dos nossos corpos físicos. Que assim seja, assim é, com a graça de Deus, de Jesus, Maria e toda a espiritualidade amiga. Gratidão, gratidão, gratidão. Pessoal, que tenham um excelente domingo, que eu sei que agora é a finalização deles para vocês, mas eu imagino que vocês devem ter passado um dia maravilhoso com esse sol lindo que está lá fora, de inverno, e desejo uma excelente semana. Domingo que vem, se Deus quiser, firmes e fortes ao vivo. Beijo no coração de todos. Até mais, pessoal.